Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no segundo dia de desafio e eu vim deixar um recadinho muito importante para vocês aqui hoje sobre o mapa mental. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como eu fiz, mas primeiro eu queria fazer uma perguntinha muito importante. O que te separa da vida que você quer para a vida que você tem hoje? Já parou para pensar nisso? Talvez uma das respostas esteja no autoconhecimento. Você se conhece de verdade? A ponto de entender o porquê que você faz o que você faz? Que isso determina as respostas que você tem hoje, certo? Também outra questão que pode responder isso é o autocontrole. Sabe aquela palavrinha que vem pairando no ar o tempo todo nas nossas vidas, que se chama ansiedade? Está muito ligada ao autocontrole. Será que você se conhece suficientemente para se saber em que momento eu estou ansiosa, o porquê essa ansiedade vem? E será que eu consigo me controlar? É uma coisa controlável que depende de mim ou não? Depende de algo externo? Essas são questões muito importantes para a gente começar a refletir durante esse processo de 21 dias. Porque respondendo a essas perguntas, que a gente vai ter mais bagagem de conhecimento sobre você mesmo. Sobre o porquê de cada atitude que a gente vem tomando em relação à nossa alimentação, em relação a decidir se vai fazer exercício ou não, de deixar a ansiedade ou a preguiça nos dominar. Tudo isso é ter autoconhecimento e autocontrole. Outro ponto importante é o foco. Concordam? O que é foco? Foco é saber onde você quer chegar. Você já sabe? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Porque se eu não sei onde que eu quero chegar, como é que eu sei onde eu tô e para onde eu vou? Fica uma coisa sem direção. Então vamos tentar agora. Primeira coisa, onde eu quero chegar? E segunda coisa, a gente vive hoje enredado. Vocês conseguem entender o que seria essa palavra enredado? Todo mundo vive cheio de enredo para contar. Ah, eu tô muito cansada. Não, eu só tenho essa vida para viver. Para que eu vou me preocupar em deixar de comer aquele doce que eu amo, em deixar de beber minha cerveja? Ah, exercício? Não, chego muito cansada à tarde, tem tarefa de filho para fazer, tem que pensar na janta para a família inteira. Não, deixa isso para depois. A gente tá cheio de enredo para contar, de desculpas para dar. Só que desse jeito, a gente vai continuar patinando no mesmo lugar. Então o que a gente tem que deixar para lá é esse enredo. Desenredar, se é que existe essa palavra. Enfim, a gente tem um monte de desculpas para dar, mas o que eu quero focar hoje é nas motivações. A maioria das nossas motivações, elas são externas, porque a gente está o tempo todo se olhando no espelho, tirando uma foto. Agora que existe o celular, você muitas vezes vê a sua imagem muitas vezes e não tá achando legal aquilo que você tá vendo. E é essa motivação externa que é o que nos motiva primeiro. Porque a motivação interna é aquela de merecimento, que é a crucial para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Será que eu mereço esse peso que eu gostaria de pesar? Essa é uma questão importante. Mas as motivações externas, elas vêm primeiro, porque você tá tendo contato com aquilo primeiro. Então usa essas motivações externas para te dar um empurrão, para naquele dia que tiver difícil, você lembrar, se olhar no espelho e falar assim, não, do jeito que tá eu não quero, hoje eu vou conseguir de novo. E para saber onde a gente quer chegar, é necessário a gente ter uma noção se você já pesou esse peso que você almeja antes. Como é que eu vou querer uma coisa que eu nunca experimentei? Ou que o meu corpo nunca vivenciou? Então, uma dica preciosa. Coloca uma meta para esses 21 dias que você já alcançou alguma vez na vida. Sabe aquele número que você pensa na balança? Eu queria ver tal número na balança. Eu já pesei esse peso alguma vez na vida? Isso é importante. Tem que ter acontecido já.
Porque se você responde que sim, não, Laís, eu já vi esse peso na balança uma vez, aí eu vou pedir pra você lembrar. E como é que foi o processo? Como é que você estava naquela época que você tinha esse peso? Ou como é que foi pra chegar nele? Que jeito que a Laís estava com aquele peso? Como é que ela estava se sentindo? Como é que ela se olhava no espelho? Como é que eram as roupas que você usava? Todas essas questões vão te dar forças para alcançar esse objetivo. E agora eu quero mostrar para vocês qual foi a minha estratégia, que eu montei esse mapa mental para saber onde que eu queria chegar com foco. Esse é o meu lindo mapa mental. Gente, eu sou muito visual, então para mim fez muito sentido quando eu fui montar isso daqui. Você vai buscar a sua estratégia, tá? Eu fiz esse mapa mental há uns meses atrás, que eu me propus a fazer 21 dias certinho, sem exceções. E eu consegui chegar na minha meta. A primeira coisa que eu fiz foi responder aquela pergunta que eu já fiz pra vocês. Quanto que eu quero pesar no final dos 21 dias? Tava aqui, ó, essa é a minha meta, coloquei ela aqui. Tem que ser uma meta alcançável. A gente sabe que 10 quilos em 21 dias é impossível. Então, qual que é o primeiro passo antes dos 10 quilos que você vai se propor, tá? Lembra disso. Segunda coisa, eu coloquei aqui coisas que me remetessem a uma vez que eu já pesei esse peso antes, para me fortalecer, no sentido assim, de como é que eu me senti naquela época, como é que foi eu me olhar no espelho. Aí o que eu fiz? Fui lá no meu celular, lá naquela época que eu consegui chegar nesse 67 aqui, ó. Escolhi a foto do dia que eu me senti, porque nesse dia aqui eu estava me sentindo muito bonita, eu consegui alcançar a minha meta aqui. Foi uma foto que eu escolhi. Só que eu também fiz uma linha do tempo. Aqui foi durante o percurso, numa viagem que eu fiz, que mesmo viajando eu não saí da dieta, porque eu me propus a fazer os 21 dias sem exceção. Treino mais dieta 100%. Aqui eu coloquei um antes e depois que fez muita diferença pra mim. Então assim, aqui só faz sentido pra Laís, porque fui eu que vivi tudo isso e eu que sei onde que tá a minha ferida. E eu queria que você parasse hoje pra pensar nisso, para fazer o seu mapa mental, trazer aquilo que faz sentido para você alcançar a sua meta, porque isso traz foco. Se a gente sabe como é que vai ser a estrada, fica muito mais fácil da gente chegar lá no final e alcançar aquela meta. E não simplesmente ir andando, vou fazendo aqui, o que eu perder é lucro. Não, se propõe a fazer o seu melhor e para isso tem que ter uma meta no final, tá? Se você não é muito visual como eu, não tem problema, faça da sua maneira, daquela forma que você vai lembrar todos os dias. Porque isso aqui eu fiz e preguei na parede do meu quarto. Porque pra quem que interessa a minha meta? Só pra mim. As outras pessoas não tem nada a ver com isso. Isso é outra dica importante, viu? Ninguém precisa de ficar olhando para o que você quer e muitas vezes vai ficar te cobrando, vai gerar sentimentos ruins que você não quer. Então não precisa de sair mostrando para a casa inteira que você tá fazendo dieta não, tá? Que você tá no desafio não. Talvez sirva mais para você, que foi o que funcionou para mim. Então use da sua estratégia, faça algo que dê sentido para você e construa esse mapa mental de saber por onde eu vou passar, quais serão as emoções que eu vou acessar, o que eu quero ver no final, tá bom? E lembre-se que tem que ser um peso que você já pesou alguma vez na vida. Não coloque uma meta que você nunca experimentou esse peso antes, talvez uma coisa que não seja real pra você, tá bom? Bom dia pra vocês e força, tamo junto!